Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje estou gravando para vocês um vídeo acerca da energia regente de 2023. Como que se descobre isso? Nós pegamos os 4 dígitos, que no caso é 2023, e fazemos um cálculo que nós chamamos de progressão aritmética. Então nós somamos o 2 com 0, que dá 2, 2 com mais 2, que dá 4, 4 com mais 3, que vai dar 7. Então, daí a gente consegue ter a carta regente do ano, que para nós é o arcano 7, o arcano do carro. E este arcano, lembrando que todos os anos são regidos por alguma carta, e somente as cartas ditas de arcano maior, essa carta, o carro, dentro daquilo que a gente pode aspergir, que a gente pode ampliar a nível social, ela vai dizer de algumas coisas que são importantes para muitas pessoas, que a gente sabe que tem pessoas que têm buscado questões espirituais, têm buscado se ajustar, encontrar um caminho, não diria definitivo, mas que esteja em comum acordo com a sua verdadeira essência. Muitas das vezes a gente percebe pessoas perdidas ou que mesclam muitas vertentes e no fundo, o que realmente tem mais a ver com o perfil psicológico da pessoa, ela não consegue tatear, ela não consegue dar encaminhamento. Então, por ser um ano do arcano 7, o arcano do carro, será um ano perfeito para esse tipo de pessoa, mas não só para esse pessoal que está em busca de algo espiritual e de um caminho mais justo, e quando eu digo justo, que tenha mais a ver com a essência daquela própria pessoa. Vemos muitas pessoas, às vezes, atreladas às coisas do protestantismo, sem necessariamente estarem bem sintonizadas com aquilo, pessoas que às vezes são do espiritismo, mas que sintonizam muito mais, e tem muito mais a ver o modo de vida delas, e a busca com questões do candomblé ou da umbanda, outras que às vezes estão no caminho do budismo e tem mais a ver com outro caminho. Então, são muitos os tipos psicológicos que às vezes anda cambaleando ou andou até agora cambaleando entre uma e outra coisa, sem se definir claramente o que elas de fato são ou que tenha mais a ver com a essência espiritual delas. Então, um ano que exige de nós uma travessia. Como vocês já estão vendo aí na tela, existem 4 cartas, cada qual de um tarô específico que nós já fizemos aqui, seus reviews, a resenha, e aí vocês também podem ficar à vontade para rever essas resenhas, que é do Santa Morte, do Spaceless, do Legacy of Divine e do The Witcher. Esses são tarôs magníficos que nós usamos aqui correntemente no nosso trabalho, nas consultas que prestamos. Então, vocês vão ver iconografias diferentes, vocês vão ver em determinado momento que eu destaquei um tarô chamado Surrealist Tarot, onde nós colocamos ali a iconografia surrealista que ele traz, no arcano 7, do arcano do carro. E esse arcano, ele é interessante porque, tradicionalmente, pelo menos como a gente pega o Rider-Waite como base, mesmo porque a gente o utiliza no nosso curso, vocês vão conseguir perceber que o arcano 7 é o arcano do movimento. Porque se no arcano 6, que foi o arcano regente do ano passado, de 2022, que inclusive nós temos aqui um vídeo extenso e alguns desdobramentos acerca deste mesmo vídeo, acerca da egrégora que imperou em 2022, que era o arcano 6, havia muitas decisões em jogos. E vocês, com certeza, tomaram várias decisões ao longo desse ano de 2022. Já 2023, é claro, as decisões não deixam de morrer. A nossa vida é uma decisão subsequente à outra, mas não haverá aquela questão das decisões muito grandes. Haverá mais uma questão da definição de uma decisão que já foi tomada
E essas decisões têm a ver com essas decisões que foram tomadas em 2022, elas vão ganhar definição, elas vão ganhar um requinte, um refinamento e um apuramento melhor. Porque o Arcano 7, ele trata de uma travessia, muitas das vezes do espiritual para a matéria ou da matéria para as questões espirituais, mediante exercícios dos controles das paixões humanas. Vocês percebem que no carro existe, às vezes, a apresentação de duas esfinges ou dois cavalos, e eles estão sempre apontando um para a direita e outro para a esquerda. São os caminhos ou a necessidade de conciliar questões que são antagônicas. Lembrando que nós estamos vindo de uma situação aqui no Brasil de muitos conflitos, contradições, onde houve muitas cisões entre pessoas, famílias, grupos e etc. E agora é o momento mesmo que o carro vem para ajudar a gente a definir melhor o que de fato importa para a gente. Se é nossas opiniões pessoais acerca daquilo que é certo ou daquilo que é errado, ou se é o nosso posicionamento político, ou se é o nosso posicionamento espiritual, religioso, quer que seja. Mas o mais importante é buscar aproveitar a energia do carro que está imperando para a gente conciliar essas questões antagônicas, para que a gente possa se unir naquilo que a gente é igual e fazer desse ponto um mote para uma confiança e para um exercício sincero da força de vontade para criar essa mudança toda que precisa haver na nossa vida. É caminhar em direção àquilo que a gente decidiu, porque quando a gente decide algo é sempre decidindo para tomar uma decisão em direção a algo. E no Arcano 7 o mais importante não é atingir tanto o destino do nosso intento, e sim o caminho, a qualidade do movimento. Enquanto o carro movimenta, essa é a grande questão do Arcano 7, é que aí se dá o foco, é nesse momento que se aproveita. Então a viagem ela não tem um princípio quantitativo de distância ou de meta, de chegar o mais rápido possível no destino, e sim uma questão qualitativa. Então as questões quantitativas, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, elas vão perder razão de ser temporariamente, pelo menos durante o ano corrente de 2023, para que a pessoa consiga perceber as questões qualitativas do processo de mudança e não da mudança já estabelecida, mas todo esse processo de mudança e de conciliação entre os antagônicos. É claro que também essa questão dos cavalos ou das esfinges estarem divergindo, cada qual com uma cor e cada qual olhando para um ponto, também nos leva a crer e pensar que é a questão da gente ter escolhido um caminho, e aí é necessário, quando você escolhe um caminho, você ter totalmente em mente, ter bem fechado, bem fixado na sua mente que não tem como caminhar por dois caminhos concomitantemente, simultaneamente. Então é necessário ter a disciplina para, não só uma vez que aceitou o caminho que vai ser trilhado em 2023, mediante a decisão que foi tomada em 2022 sobre algo importante, mas é fazer valer este caminho. Então significa que se você opta por um lado ou para o outro, não tem como você caminhar nos dois, porque eles podem até dar no mesmo destino. São dois modos diferentes de caminhar por caminhos diferentes que possivelmente possa levar à mesma destinação, que é a destinação de todos os seres, todos os entes espirituais aqui na Terra e até para além dela. Mas é quando realmente a gente entende que a gente tem que abster de algo, a gente tem que nos faltar de algo, nós temos que abrir mão de algo para focar no caminho que foi escolhido. Então aí entra a questão da disciplina, a questão da necessidade da gente saber explorar os conhecimentos adquiridos devido às conquistas subsequentes, olhando sempre para o horizonte com bastante determinação, que aí o discernimento
vai fazer com que a gente tenha a permissão para atingir o objetivo estabelecido. Mas tem que se fazer valer, ter em mente que é preciso ter em mãos os meios de unificar de forma dinâmica a nossa vitória por meio do poder de vontade. E aí nós fazemos uma distinção. Na carta 7, o arcano maior, o carro, a questão do desejo e da vontade, ela fica muito bem definida. Muitas pessoas falam em vontade, falam em desejo como coisas correlatas, como se fossem iguais ou sinônimos, e não são. A vontade é a capacidade de fazer aquilo que é certo. Aquilo que não necessariamente que seja certo, porque o certo é relativo, mas fazer aquilo que é mais saudável. Então, aquilo que não te fere, com certeza também não vai ferir o outro. E então, quando exercemos a vontade, nós colhemos uma satisfação, colhemos resultados bons e principalmente a satisfação interior de estar caminhando seguramente por caminhos seguros, por caminhos que são sensatos, são coerentes. Por isso que eu disse no início do áudio que era necessário a gente definir o nosso caminho, porque é um momento de realmente fazer valer aquela decisão, e a busca espiritual ela se qualifica, ela ganha mais refinamento, ela ganha uma precisão, um nível antes não pensado ou não sentido até então. O arcano 7 é um arcano de muita força, onde exige da gente essa força de vontade, enquanto o desejo é aquilo que nos move em direção a algo que a gente quer, independente se aquilo é bom ou ruim, mas nos desloca também. Agora, a vontade é o exercício do espírito, o desejo é o exercício dos instintos, da parte mais animal da gente. Não necessariamente um determinado desejo pode acabar em algo que não seja saudável, mas, na maioria das vezes, não produz efeitos sustentáveis ou de longo prazo, a não ser quando são de efeitos nocivos mesmo. Então, quando nós temos o exercício da vontade sendo praticado, nós percebemos que cada movimento que é dado com o carro da nossa própria vida e a nossa vontade sendo o motor desse carro, a gente percebe que a gente está indo no caminho certo, que a gente está dando cumprimento àquilo que a gente se propôs a fazer no ano corrente de 2023. E isso também se dá nas tiragens. A gente percebe que no sistema do Rider-Waite, que é o que a gente utiliza aqui como base para o ensino do curso básico de tarô, ele carrega um cetro, e esse cetro é sinônimo de força, de autoridade e muitas outras coisas. Então, a gente pode contextualizar isso para 2023 dizendo que caminhe, tenha certeza que você fez a escolha certa, abra mão de fato daquilo que foi necessário abrir mão para estar no caminho que você vai estar, ou que você se prontificou a estar nesse 2023, para que o seu pensamento esteja livre e liberto para você perceber todo o dinamismo das coisas acontecendo, para que essa viagem também em direção ao propósito, ela possa ser o mais perceptível possível. Então isso vem com engrandecimento de conhecimento e vem com engrandecimento também de satisfação. Agora, numa questão sombria e de advertência que a gente teria para dar em 2023, é a questão da desordem com relação às coisas, devido à atividade cujos efeitos dificilmente são remediados. Então, exige da gente uma visão mais apurada à medida que a gente vai caminhando, para a gente não olhar só para os nossos pés, ou ficar caminhando ou andando, olhando somente para o chão. Manter a cabeça erguida, observando o horizonte de acontecimentos, para que a gente não sofra nenhum acidente de percurso. E isso eu posso dizer em largo estado, assim mesmo.
aqueles que tomaram uma boa decisão em 2022 vão colher os frutos dessa questão lá para o final de 2023, mas vão se sentir satisfeitos logo no início de 2023 por causa dessa questão qualitativa do próprio movimento do carro. Então há um ressurgir de esperança, de vontade de fazer o que é mais correto ou aquilo que é mais saudável, e as questões dos desejos tendem a definhar. Então aquelas pessoas também que estavam em dificuldade para deixar algum hábito que consideram nocivo vão ter um empurrãozinho, porque a egrégora de 2023 ela vem permeada com a força do Arcano 7. Agora, se a gente pensar com relação à passagem do ano, nós passamos de 2022 para 2023 de um sábado para um domingo. Então, um sábado, um encerramento dentro da ideia do 7, o sábado tem uma energia de 7, e passamos para o número 1, que é domingo. Então, perceba que essa força ou proteção espiritual vai acobertar quem realmente quiser estar sintonizado com ela de forma sincera. Mas para isso precisa conciliar os antagônicos, saber entender o momento das pessoas que nos rodeiam para saber respeitar também o movimento delas, porque elas também têm o direito de ficar parada no meio da estrada que elas escolheram. Cada um com as suas coisas, cada qual com a disciplina necessária para fazer valer o que há de melhor na vida. É a busca interior mesmo. Isso é uma abordagem bem simples da nossa parte. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco ou pelo WhatsApp ou pelo próprio YouTube nos comentários, que à medida do possível nós vamos respondendo. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau!